Alves e esse é o Pod Concurseiro na temática Histórias. E hoje a história é a minha. Mas para não ficar um monólogo aqui, um querido aqui do estúdio, o Ítalo, eu chamei para ele apresentar o podcast para mim de última hora. Aí, né, graças a Deus ele aceitou, porque aí a gente vai fazendo um bate-bola sobre a minha vida, né, a minha história, e aí eu vou respondendo. Então, esse é o Ítalo. Boa noite, concurseiros, tudo bem com vocês? Eu já venho aqui de antemão pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Que tá incrível e tem muitas dicas imperdíveis, vocês não podem perder. Já vai deixando o like aí e é isso. Legal. Então, a bola é com você agora, Ah, Ítalo. vou lá Fica à comigo? vontade. Então vamos lá. Rose, eu gostaria de saber sobre sua estrutura familiar. Certo. Eu nasci em Salvador, né, para começar. Salvador, Bahia. Sou filha de seu Raimundo e dona Olga. Minha mãe era dona de casa e meu pai era era operador de máquinas, né, numa empresa e ele não tinha nível superior, né? E nem a minha mãe. A minha mãe, eu acho que ela teve até o ginásio, se não me falha a memória. Minha mãe já é falecida. Aí somos 4 filhos. Eu sou a mais nova. São 3 mulheres e um homem. Então a gente morava em Salvador, no subúrbio de Periperi. Passamos por Paripe, depois Piripiri. São lugares mais difíceis de acesso, né? No primeiro local, né, em Paripe, que foi a minha infância, era um local mais difícil, que não tinha asfaltamento. Eu lembro que para ir para a escola, às vezes chovendo, eu descia o morro, a gente colocava um saco no tênis para não sujar e não ter nenhuma brincadeira de mau gosto na escola, né? E a minha estrutura familiar basicamente foi essa. A minha origem eu nunca passei fome, né? Graças a Deus. Mas o meu pai, ele pôde fazer tudo que ele fazia pela gente, né? O máximo para que a gente não passasse fome e conseguisse estudar. É isso. É isso? E eu vi também, né, que você passou por diversos desafios. E assim, como que o estudo te ajudou, né, a superar esses desafios? Eu tô adorando isso, o Ítalo fazendo perguntas para mim. Hum. Então, eu perdi a minha mãe, né? Todo esse processo de a fuga nos estudos tem esse contexto. Eu perdi a minha mãe aos 18 anos de idade. E foi no mês do meu aniversário, que aí eu completei 19, dia 11 de outubro. E meu aniversário é 23 de outubro. Então, minha mãe teve câncer. Ela ficou 2 anos com a doença, né? Sendo que no início do diagnóstico, a médica falou para mim que ela teria apenas 6 meses de vida. E eu sempre tive esse jeito mais de encarar o problema de frente, desde muito nova, né? Que antes de perder minha mãe, eu tinha perdido a minha melhor amiga quando eu tinha 11 anos, 11 a 12 anos de idade. E eu acho que esse luto que eu vivi na infância trouxe esse repertório triste, ao mesmo tempo que me trouxe forças. Mas, quando se fala de mãe, é outro processo, né? Eu era muito amiga da minha mãe e quando foi descoberta a doença, ela não fumava, foi um câncer de pulmão. Eram 26 casos no mundo, segundo a médica, e foi um câncer muito raro. E daí eu que ia na consulta para conversar com o médico em particular, porque eu não queria que minha mãe escutasse tudo o que eu precisava saber, né? Então as minhas perguntas eram bem diretas para saber o real diagnóstico dela e o que eu poderia estar fazendo para diminuir essa agressão da doença. E a médica sempre foi muito direta, assim, fria, mas era o papel dela, né? E eu aproveitei desse papel que ela estava exercendo para ter as informações que eu precisava. Então foi quando a médica falou que ela tinha 6 meses de vida e depois descobriu a metástase, né? Que ela teve a metástase nos ossos, perdeu a visão direita
E todo esse processo eu estava com ela, né? Quando ela perdeu a visão, é, de, houve uma troca de papéis nesse processo. A minha mãe morreu com 44 anos e eu virei mãe dela nesse processo, né? Porque mesmo eu estava na faculdade na época, mesmo tendo minhas obrigações com estudo, eu trabalhava, comecei a trabalhar aos 17. A minha prioridade era ela. Então eu não abri mão do meu cuidado com a minha família, né, no caso com ela, para priorizar, não tem como. Quando sua mãe doente, você vai priorizar sua mãe. Só que os estudos, para mim, quando nessa época, já era um refúgio para que eu conseguisse me restabelecer. Eu tenho as minhas fraquezas, né? Quando as pessoas escutam sobre a minha história, pode achar que é algo muito inatingível, né? Inalcançável. Mas a ideia desse episódio é para trazer uma lição para todos, né? Não necessariamente de viver isso, né? Que eu não desejo para ninguém viver essas coisas. Mas eu aprendi com todo esse processo que tudo que a gente vive precisa ser transbordado. Porque o que eu vivi não foi para ficar só comigo. Então, eu contava para as pessoas que estavam ao meu redor, mas hoje, com esse projeto social que eu estou fazendo, acaba sendo um canal para que essa história seja contada para mais pessoas e eu tenho certeza que tem alguém daí do outro lado que está precisando ouvir isso. E daí, com esse processo do diagnóstico dela, a inversão de papéis, né, que eu cuidei muito dela, meus irmãos também, mas a gente tinha uma aproximação muito forte. Então, eu passei noites no hospital e alguns professores remarcavam provas para mim na faculdade para que eu conseguisse fazer, porque ela se internava algumas vezes, né, e eu não podia comparecer na faculdade. Mas enquanto ela dormia no hospital, eu estudava. Quando a gente estava esperando a consulta para ela ser atendida, eu estava estudando. E quando terminava a consulta, eu saía com ela e depois eu mentia para minha mãe dizendo que eu ia ao banheiro, que eu ia comprar alguma coisa, porque eu voltava ao consultório para saber toda a verdade. Que eles não mentiam para minha mãe, mas eles contavam a situação mais superficial para o paciente que já está sofrendo tanto, né? E para que dizer que a pessoa vai morrer, né? E eles falavam tudo para mim. E daí, da última vez que ela se internou, né? Eu estava em casa. É pesada a história, viu? Não tô vendo. Eu estava em casa e ela tinha passado mal. Eu não tinha a quem pedir ajuda, né? Na verdade, eu pedi, mas uma pessoa se recusou a prestar socorro, porque tinha coisas mais importantes. Então, abro até um parêntese, né? Para trazer um pouco da necessidade de empatia. E aí, eu fiquei com medo, né? De minha mãe morrer. Nossa, que difícil. É uma situação muito complicada. E daí a minha mensalidade da faculdade, eu fiz uma faculdade particular. Eu não consegui passar na pública, né? Porque o meu estudo não estava sendo suficiente, né, para passar no vestibular público. Então eu fui trabalhar para conseguir pagar a faculdade, que era uma faculdade mais em conta. Então não podia perder meu emprego, né? E nesse dia eu estava com uma mensalidade já na mão para pagar a faculdade. Por isso que eu demorei de chegar aí, tá? Não, tranquilo. Meus pêsames pela sua mãe, mas assim, você tem uma história muito incrível, né? Como vocês estão vendo aí, rapaziada. História muito linda da Rose. E assim, mudando um pouco de tema, né? De assunto. Não, mas eu acho que dá, agora dá. Dá? Você consegue? Então, vamos lá. Beber uma água e... Aí esse dinheiro que eu tinha para pagar a mensalidade, quando eu vi minha mãe padecendo, eu
fui para usar esse dinheiro inteiro num balão de oxigênio para colocar em casa, né? Porque o câncer de pulmão, gente, você que fuma, pense bastante sobre isso. Eu sei que o vício é muito difícil de deixar, mas é uma doença muito triste. E daí ela com falta de ar, aí eu fui comprar o balão de oxigênio e eu tinha que pedir uma requisição médica para comprar. Era um galão, né? Aí a médica falou para mim: Rose, você vai ter que escolher agora se sua mãe vai morrer em casa ou no hospital. O cara falou sim. A médica falou sim. falou assim para mim. E aí, eu tinha 18 anos, né? Eu tive aquela decisão para tomar sozinha, porque na hora eu pensei, eu não tenho como fazer, não dá tempo de fazer uma assembleia de votação para a família inteira. Eu tinha que decidir ali. E a melhor decisão que eu tomei, para mim até hoje, foi que ela fosse para o hospital. Porque passando mal novamente, ela teria uma equipe médica lá. Se ela morresse em casa, eu não iria me perdoar até hoje. Então, meu pai pegou uma condução para ir com ela. Enquanto isso, eu estava numa clínica que essa médica atendia e fui direto para o hospital para encontrá-los. E quando eu cheguei lá, a minha mãe estava muito debilitada, né? Encontrei minha mãe muito debilitada e já se internou. Ficou 20 dias no hospital lá em Salvador, Hospital Espanhol. E aí, quando ela foi hospitalizada, eu voltei para casa, né? E eu estava fazendo uma reforma no quarto dela para que a gente colocasse aqueles hospitais em casa, né? Para que ela tivesse cuidado em casa. Só que eu e meu irmão, a gente estava fazendo a limpeza do quarto, aí meu cunhado ligou para mim, dizendo que minha mãe queria me ver urgentemente. Aí eu falei com ela, e eu queria terminar aquele serviço do quarto dela para que ela achasse o quarto muito lindo. E ela insistiu muito para que eu fosse, então eu senti que tinha algo diferente acontecendo. Aí quando eu fui para lá, ela queria me abraçar o tempo todo, apertar minha mão e do meu irmão. E ela, nessa noite, ela passou mal e foi para a UTI. Só que eu não dormi. Eu fiquei a noite toda acordada no hospital, esperando notícias, né? Até que eu fui lá na UTI e me deixaram entrar. Aí, quando eu entrei, a minha mãe, ela estava muito faminta, né? Ela queria comer o tempo inteiro. Aí, eu entregando a comida para ela, ela queria comer e queria ficar comigo o tempo inteiro também. Queria que eu me escondesse debaixo da cama, para que ninguém me visse, enfim. Dona Olga tinha muitas travessuras, né? E quando eu saí do quarto e fui para minha casa, repor esse sono de 24 horas, que eu não fui com essa intenção, eu fui para casa para trocar de roupa e voltar. Aí o sono me tomou, dormi, e eu fiquei por anos me sentindo culpada por esse sono, porque todo mundo foi para o hospital depois, e ela perguntava por mim para todos que entravam, né? Cadê Rose? E eu não tinha ido, porque a minha família não quis me acordar, porque viu o meu desgaste, né? Mas aí eu fiquei por anos sem me perdoar por eu achar que eu deveria estar acordada naquele momento. E foi quando ela ficou em coma, né? Ficou em coma durante 4 dias. E quando ela ficou em coma, eu senti no dia que ela partiu. Eu senti a dor do luto antes de saber que ela tinha partido. Eu senti antes. E quando eu fui para o hospital, chamaram a mim, meus irmãos e meu pai, eu vi a minha família desabar, mas na hora eu senti uma força muito sobrenatural em que eu pude ajudar a minha família naquele processo. Então eu procurei velório, eu fui ver caixão, eu fui pensar em tudo para que minha mãe tivesse um processo digno, né? E eu não sei hoje explicar como eu consegui fazer isso. Eu atribuo isso a Deus, né? Pela força que Ele me deu naquele momento. E como o luto, eu senti a dor antes, né? A perda, na verdade, não o luto, mas eu senti a dor da perda antes da notícia. Então, é como se fosse um preparo para ajudar minha família. E no processo que ela foi embora, eu
fui estudar, né? Eu quis estudar de domingo a domingo o tempo inteiro. Eu já sempre fui muito dedicada aos estudos, mas nessa época eu estudava loucamente. Ganhei bolsa de estudos, contabilidade. Então, a minha base de contabilidade, que é muito boa hoje, deve ser esse processo. Que no luto eu me afundei num vício chamado estudos, né? E daí eu tive um estafe mental nesse processo. O médico pediu para que eu me afastasse dessa rotina, porque eu estava prejudicando a minha saúde. Mas eu não conseguia me afastar, porque era como se fosse a minha válvula de escape. E daí foi diminuindo um pouco algumas medicações para que eu me sentisse bem. E daí foi esse processo, né, de a perda da minha mãe. Então eu usei os estudos muitas vezes como essa válvula de escape. E quando eu olho para trás e vejo que eu passei por isso, que para mim é a maior dor que um ser humano pode sentir, a dor da mãe, da perda da mãe, quando vem algo ruim acontecendo na minha vida, eu sempre lembro dessa fase e me ajuda a superar novamente. Claro que cada dor é uma dor, cada dificuldade é uma dificuldade, mas para mim, Rose, eu acabo usando essa referência que eu tive para superar outras dificuldades. Bom, isso foi bom, né? Porque tem muitas pessoas que, com essa situação acontecendo, poderia se perder em outros rumos, né? Tipo, entra nas drogas e tal. Você falou que se viciou, mas você se viciou nos estudos, né? Sim. Mas, então, e como que você começou a estudar? O meu estudo para concurso, eu trabalhava em empresa privada e eu nunca tinha pensado em estudar para concurso antes. Eu queria ser uma alta executiva, eu queria aprofundar mais na área privada e se eu tivesse feito, eu teria conseguido, porque eu sempre fui muito dedicada e poderia levar o tempo que fosse, mas um dia ia chegar. Mas um certo dia, eu voltando do trabalho, numa hora extra que eu saí às 3 da manhã, de uma fábrica, eu chorei muito no táxi, porque eu estava já muitos finais de semana sem estar com meu pai. E acabava, como eu me dedicava muito ao trabalho, todas as outras coisas ficavam secundárias. Não propositalmente, mas pelo nível de dedicação. E como eu tinha me dedicado, né, a esse processo, aí eu me afastei um pouco. E isso me trouxe uma tristeza grande. E eu vi algumas pessoas que trabalhavam comigo serem demitidas não por incompetência, mas pelo próprio processo do mercado, né? Às vezes tem uma crise financeira, um fator externo ou um fator interno da empresa e que precisa reduzir o quadro. E eu vi pessoas competentíssimas sendo demitidas e eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Então eu pensei, o serviço público, eu posso continuar me dedicando como eu me dedico, mas eu não teria esse medo de perder o meu emprego por um fator não relacionado ao meu desempenho e à minha competência. Então foi quando eu comecei a estudar para concurso. E eu tinha uma rotina de estudar e trabalhar. Como eu morava no subúrbio, eu trabalhei numa fábrica que era a distância de 75 quilômetros e voltava todos os dias. Embora tenha sido o ônibus da empresa que levava e trazia nessa distância, eu aproveitava esse percurso para estudar. Tinha amigos nessa empresa, mas quando eu sentava sozinha eu gostava mais, porque eu conseguia adiantar os meus estudos. Mas também eu não tive só esse processo de ir com o ônibus da empresa, né? A maior parte, inclusive, eu trabalhava no centro de Salvador, às vezes era 30 quilômetros, 35 quilômetros, e a noção de distância é um pouco diferente de quem está aqui em Brasília e lá, né? A gente tem morros, né? A gente tem todo um processo de fluxo de trânsito, que aqui a gente não vê tanto, aqui em Brasília, mas lá eu pegava muito trânsito e sair do subúrbio para ir para o centro da cidade, só quem é de lá sabe que às vezes até eu não
pela quantidade de ônibus, para sentar, conseguir sentar no ônibus era uma sorte. E para quem estuda, focando, né, nos concursos, né, que é o nossa conversa aqui, tem uma dificuldade muito grande. Porque na época era curso presencial, que eu fazia, e eu tinha que sair, às vezes, antes da aula terminar, porque o local que eu morava é muito perigoso. Então, eu acabava tendo um prejuízo no conteúdo, porque eu saía antes. Na faculdade também eu tinha que fazer isso algumas vezes. Mas em casa eu tentava correr atrás desse prejuízo que eu tive por ter que sair mais cedo da aula para preservar minha segurança física ao chegar no meu bairro, que eu já fui assaltada 3 vezes, com arma no meu peito, dizendo que ia me matar. Então, seu bairro é bem perigoso? É. É. E fui seguida por um carro, na época que eu voltei do cursinho, e eu pensei que ele ia me colocar dentro daquele carro. Tive tentativas de estupro também nesse mesmo bairro. Então, é um processo muito para uma mulher, né? Para o homem também, mas eu falo pela sensibilidade em relação ao corpo, né? Infelizmente, tem esse processo. E eu tinha esse prejuízo do conteúdo, mas eu tentava estudar em casa para acordar mais cedo no dia seguinte e ter a nova rotina, né? Mesma coisa. E então, para me ajudar nesse deslocamento, para evitar esse trânsito, o que eu fazia? Eu ia para uma biblioteca próxima ao meu trabalho, após o expediente, porque daí eu não precisaria perder tempo no trânsito, naquela coisa caótica, em pé no ônibus, podendo ser assaltada, como eu já fui assaltada no ônibus lá. Então, eu ia para a biblioteca até o fluxo passar, também não podia ficar até tão tarde, para depois voltar para casa. Sala de estudos, na época, não existiam muitas, eu só conheci uma na época, e como era muito longe, era um bairro nobre de Salvador, e longe de ponto de ônibus. Então, era muito diferente para uma realidade de uma suburbana. Então, frequentar essas salas de estudos, no meu cenário, era um risco. Então, eu optava com o que eu tinha, né? Ia para uma biblioteca de uma faculdade, pedia para entrar lá, quando era faculdade particular, para tentar estudar o máximo para depois ir para casa. Ou então, se eu não conseguisse algo do tipo, eu estudava no ônibus, várias vezes estudei no ônibus, e falavam de descolar retina, graças a Deus a minha retina não descolou. Estudei em pé no ônibus, estudei na parada de ônibus, e estudei no shopping, praça de alimentação. Depois do almoço, sempre bate aquele sono, né? E então eu tentava colocar uma atividade para mim do concurso, dos estudos, para me deixar mais alerta. Só que teve um dia que minha rotina era tão pesada que nesse dia eu não consegui fazer isso. Eu estava num shopping que tinha um sofá no banheiro. Tinha um sofá no banheiro, meu querido. No banheiro. Tinha um sofá rosa. Então eu pensei, eu estudava numa livraria, né? Depois do expediente, aí nessa fase, desse dia eu estava de férias. Então, eu tirava férias para estudar. Aí, eu estava o dia inteiro nessa livraria, que já fechou, infelizmente. E eu senti muito sono na hora do almoço e eu não estava conseguindo render. Aí, eu preciso dormir. Eu vou para aquele sofá do banheiro para dormir. Aí, eu deitei no sofá do banheiro do shopping, mas eu fiquei desconfiada porque poderia acontecer qualquer coisa ali. E aí eu fui pro cinema, que era um dia de quarta. Tinha uma tradição lá, que o dia de quarta era mais barato, o cinema. Aí eu paguei... Pra dormir. Pra dormir no cinema. Pra dormir no cinema. Mas aí eu entrei. O filme era tão interessante... É do Rio Xingu. Como? Do Rio Xingu. Aí era tão interessante que eu não consegui dormir. E eu fiquei atenta. Eu disse, não, eu não vou terminar o filme, né? Eu estava interessante, eu queria ter terminado, mas eu pensei primeiro nos meus estudos, porque já que o que eu estava precisando para continuar estudando era estar atenta, o filme conseguiu fazer isso, eu não terminei o filme e voltei para a minha sessão de estudos. E na faculdade que eu me formei,
Eu até dei aula lá uma época. Aí depois que eu saí da faculdade, né, terminou a faculdade, eles têm uma biblioteca e eu frequentava nas minhas férias lá. Também, né, quando estava fechado, algum motivo, aí eu ia para o shopping. Então eu estudava lá e tinha um rapaz da limpeza que ele sempre ficava falando, né, que ele sentia muito orgulho de mim por estar ali todos os dias, mesmo estando de férias. E daí eu conseguia organizar bem os meus estudos e teve uma fase que eu saí do emprego para estudar. Então, toda a minha jornada de concurseira teve várias... A gente tem vários temas dentro da própria jornada. Então, tem aquela decisão de sair do trabalho para estudar, que todo concurseiro tem essa dúvida. Na época, eu juntei uma grana para fazer isso. Hoje em dia, eu não aconselho as pessoas fazerem, porque gera uma ansiedade muito grande, a não ser que você tenha um plano B. No meu caso, eu não tinha um plano B, tinha que dar certo. Então, eu saí do trabalho para estudar. E eu aproveitava todo o tempo que eu tinha. As pessoas falam muito, Ítalo, quanto mais tempo você tem, menos você aproveita. Comigo não funcionava desse jeito. Eu estudava muito. E daí, no meio desse processo, que eu pensei, não, agora tá tudo certo. Eu saí do meu trabalho, tô com um dinheirinho aqui em caixa, vou estudar. Mas eu tive uma decepção amorosa muito forte. E eu sofri bastante. É uma decepção amorosa e que todo concurseiro passa por isso. Então, é mais um tema. E daí, como eu passei por essa situação? Como eu superei a decepção amorosa? Estudando pra caramba. E na época eu tava triste, muito triste com isso. Tava sem trabalhar. Tava ansiosa porque eu tinha que passar logo no concurso. Mas essa decepção, ela tinha tudo para me derrubar. Mas ela não me derrubou. E daí eu fui estudar, quis voltar a trabalhar para restabelecer a minha autoestima, que tinha caído muito nesse processo. Aí voltei a trabalhar. Só que, enquanto as empresas não me aceitavam, né? Porque eu sempre fui muito bem nas entrevistas. Mas como eu não estava bem emocionalmente, isso reflete na nossa postura, nas nossas escolhas. Então, quem estiver agora passando por esse processo de uma desilusão amorosa, uma decepção amorosa, eu aconselho a pessoa a fazer uma própria análise da vida e ver o que importa. Quem é que está com você hoje? É você. Quem estava comigo o tempo inteiro era eu. A minha vida foi muito solitária. Depois da perda da minha mãe, eu passei a maior parte da minha vida adulta sozinha, né? Sozinha mesmo, inclusive nesse processo de concurso. E então, eu via essa habilidade de ter que estudar, né? Como foi o luto da minha mãe, trouxe novamente para esse processo. E daí, ao invés de comprar roupa, eu nunca me preocupei em me arrumar. Eu nunca fui muito vaidosa. É um processo vir para o podcast e ter que me arrumar, Ítalo. É um processo, ter que pensar. A última coisa que eu penso é a roupa que eu vou usar para vir para cá. Mas aí depois, algumas pessoas conversaram comigo, Rose, pare de usar preto, bota cores, você solta os cabelos, enfim. Porque o que eu penso muito é o conteúdo, né? Mas tudo isso faz parte. E nesse processo também foi assim. Eu não estava pensando sobre vaidade, enfim. O Saulo se esticou assim. O Saulo, ele tá nos ajudando aqui hoje. Improvisamos tudo no estúdio hoje. E daí, eu comprava roupa de R$5. Onde é que acha roupa de R$5? Roupa usada, certo? Porque o dinheiro estava saindo do meu caixa e não estava entrando. Eu ia gastar dinheiro com roupa? Jamais. Com maquiagem? Jamais. Então, o meu dinheiro era para pagar as minhas inscrições, as viagens para fazer provas, que aí eu tive que deixar de fazer vários concursos, porque eu tinha que viajar, e eu não tinha esse dinheiro para gastar. Então, a importância que tem o concurso nacional unificado, né? Para quem está lá do outro lado.
pessoas que precisam, que não tem grana para pagar passagem, hotel, como a maioria que pode estar assistindo tenha, né? Não tem essa dificuldade extrema, que isso pode não ser uma questão para muitos concurseiros. Ter que viajar, o dinheiro impossibilitar de fazer a prova, mas para uma galera como eu estava, a Rose de antes, isso era uma questão, sim. Então, eu viajava pouco para fazer provas, porque eu não queria ter que gastar esse dinheiro, até eu conseguir um emprego. Uma das entrevistadoras, né, de uma empresa, ela me humilhou bastante antes de me dizer não. Foi muito difícil, porque eu estava num processo muito triste diante daquele cenário que eu falei, e eu estava transmitindo tristeza. Estava transmitindo baixa estima, estava transmitindo sem confiança. Então, as pessoas fazem o que querem com quem está assim, infelizmente. Então, é hora de quem está assistindo esse episódio, fortaleça-se. Fortaleça sua autoestima, fortaleça sua autoconfiança. Fale para você mesmo o que você acha sobre você. Porque quanto mais a gente abaixa, né, se esquiva de um desafio, a vida ela passa por cima, sem dó nem piedade. E daí, eu consegui um emprego. Era no subúrbio ainda? Era. Essa empresa ficava no subúrbio. E daí, quando eu fiquei nessa empresa, acho que uns 6 meses a 8 meses, e daí eu fui nomeada no Ministério do Planejamento, que foi o concurso que eu passei nas vagas. Mas não foi o primeiro concurso que eu fiz. Aqui, a história aqui é de gente como a gente. Não foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu comecei a estudar em 2011, 2012. Essa aprovação aconteceu em 2015. Então, a minha primeira prova, eu fiquei devendo pontos para o Sebrasp. Eu errei mais do que acertei, porque uma questão errada anula certa. Então, como eu errei muitas, aí anulou, né? A minha prova toda, praticamente. Mas você errou muito, assim, você acha porque você não estava preparada ou por conta de tudo que estava acontecendo? Eu acho que no início, pelo processo de aprendizado do concurso, né? Falta de conhecimento suficiente para enfrentar aquela prova. Mas eu não nego que esse processo de tanta coisa que eu estava vivendo tenha interferido, como interferiu até no final, né? Do meu processo no concurso. Então, aí eu tinha passado no Ministério do Planejamento, passei nas vagas, no final das vagas, não foi nas cabeças. Eu acho que foi 9º lugar, eu posso estar errando aqui, mas eu acho que foi 9º e tinha 11 vagas, algo do tipo. TJ São Paulo, eu fui nomeada, estava no cadastro reserva, e a empresa Conab, que é uma empresa de abastecimento alimentício. E essa empresa, eu tinha ficado em 4º lugar no concurso, num cadastro reserva. Um cadastro reserva admirável, né? 4º lugar. E eu fui nomeada, só que eu já estava em Brasília, no Ministério do Planejamento, então eu não quis trocar. Aí depois o TJ São Paulo me chamou também, que eu passei em nível superior, para contador judiciário, para nível superior. E eu já estava aqui em Brasília, não quis trocar. Então, demorou de vir as minhas aprovações, mas elas vieram uma atrás da outra. Porque às vezes o concurseiro está ali estudando, acha que não vai passar nunca, que passa na cabeça mesmo isso. Mas eu nunca pensei em desistir. Não é uma falsa palavra, como a gente escuta muito, né? A galera, os coaches, assim, sei lá. Mas eu falo isso sem pensar 2 vezes. Eu nunca pensei em desistir. Eu enxergava essas coisas bem distantes de mim, mas eu sabia que ia chegar a minha vez, como chegou, né? Foi um concurso atrás do outro. E aí eu me mudei para Brasília, não conhecia ninguém aqui, vim do zero mesmo, ganhando menos do que eu ganhava na empresa privada na época, mas foi o desafio mais lindo que poderia ter acontecido na minha vida, né? Finalmente a aprovação, finalmente, depois de tanto sofrimento. Foram quantos anos até você passar? A primeira vez, né? Então foi de 2012 a 2015.
3 anos estudando focada. Focadíssima e com esse processo, né, de não estar trabalhando, estudando, problemas emocionais, sentimentais, problema sério sentimental, não foi um relacionamento qualquer, né? Foi um noivado. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Mas o meu pensamento do meu projeto, eu não largava de jeito nenhum. Eu pensava, tá, eu tô passando por isso agora, mas daqui a alguns anos, quando eu estiver nesse cargo que eu quero, eu tô aqui comigo, eu tô cuidando de mim. Então, lá na frente, Deus é quem sabe o que vai acontecer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Tô muito bem, obrigada. É a lei da atração, né? Você é positivo, você atrai tudo aquilo que você pensa. Exatamente. E foi quando eu cheguei em Brasília, Ítalo, que eu comecei a estudar para um nível maior de concurso. Maior, porque muita gente fala assim, concurso escada. O concurso escada, ele é a escada para alguns. Um amigo, ele até conversou comigo sobre esse termo escada, me chamou a atenção, coisa que eu não tinha pensado antes. Mas o que acontece? Quando a pessoa não tem nenhum cargo público, ela faz e passa, seja do nível médio ou nível superior, ela tem total direito de continuar naquele cargo. Não é obrigatório todo mundo que passa no concurso, no primeiro concurso, ter que continuar estudando para fazer outro. Se a pessoa estiver feliz, se o platô de felicidade, até onde o dinheiro traz felicidade para essa pessoa, for aquele, ela tem que ser feliz mesmo. Não é obrigatório continuar estudando, porque é uma busca incessante, né? Só que para mim tinha um sonho de ser auditora. Eu não estava pensando somente no salário. Claro que a gente pensa também. Mas eu estava pensando na realização do sonho da profissão. Então foi por isso que eu continuei estudando. Mas muita gente é feliz no cargo que eu já estava. Não tinha problema nenhum se eu continuasse estudando, se eu continuasse naquele cargo. E daí eu comecei a estudar para auditora em 2016 e passei apenas em 2023. Rapaz. E eu nunca parei. Nunca parei de estudar, não tinha pensado em parar também. Só que aí foi uma segunda etapa para mim. Por mais que eu tivesse passado, eu não fazia consultoria nessa primeira etapa, não pagava nenhuma mentoria, estudava sozinha. Tinha um grupo de amigos que estudavam comigo também, todo mundo passou. E daí, estudar para concurso de auditor é outro nível, né? É um nível de dificuldade maior. E então eu fui conversar com pessoas que já queriam também esse concurso, para me dar dicas, enfim. E foi aí que eu entrei na orientação da LS, uma empresa de consultoria. Mas depois eu acabei saindo, não tinha me adaptado muito bem para a forma como estava fazendo. E eu tive um problema muito sério na minha família em 2020, né? Com a pandemia, a minha irmã teve câncer. Ela teve câncer em fevereiro e o fechamento de tudo foi março, né? 11 de fevereiro, peguei o diagnóstico, eu fui no lugar dela, fui para consulta pegar o resultado e foi o pior cenário possível que o médico me passou. E eu tive que dar o diagnóstico para minha irmã, para os meus irmãos, segurei um pouco para o meu pai, ele ficou um tempo sem saber, eu escondi porque eu teria mais uma coisa para pensar. Eu não queria me preocupar mais ainda com o meu tesouro, que é meu pai, né? Então, eu tentei protegê-lo e tentar me proteger também para que eu conseguisse focar no problema, que era o da minha irmã. Então, ela poderia ter morrido. De verdade. Foi um câncer muito, muito agressivo. Ela hoje está bem e é um milagre. Porque todo o cenário era muito ruim. Foi câncer de quê? Foi de mama. Mas De foi mama. um bem agressivo. Muito agressivo. E daí, fevereiro. Aí no mesmo dia saiu, quando eu peguei o diagnóstico, saiu o edital que eu estudava desde 2016. Isso, fevereiro de 2020, peguei o diagnóstico. Na hora eu não quis saber de concurso, porque eu estava para resolver o problema da minha irmã. Só que daí, mais uma vez, os estudos é que eu recorria quando eu estava triste, quando eu estava preocupada, com medo de perder a minha irmã. Então, estudando, enquanto esperava ela no consultório, eu estudava. E quando foi em agosto do mesmo ano, 2020, o meu pai estava com câncer. E aí, pandemia.
Então, eu voltei para Salvador para estar com ele nesse processo. E quando eu voltei para Brasília, em novembro, mais ou menos, eu tive uma crise dos nervos, né? E começou a desenvolver um problema na coluna muito sério. E aí foi quando eu descobri que eu tinha 3 hérnias de disco na cervical. Para quem nunca fez atividade física, né? Isso poderia ser uma consequência natural. Mas o meu nível de estresse, de preocupação, isso tudo inflamou o nervo. Aí quando foi 2021, meados de 2021, que eu descobri essa hérnia, tive um processo de afastamento de 15 dias, porque o meu pescoço ficou imobilizado, eu não podia sentar para estudar. Foi quando eu até brinco aqui no estúdio, não sei se você lembra de um episódio que eu falei disso, né? Que você estudava deitada? Que aí eu falei pro médico, doutor, eu estudo para concurso, como é que você quer que eu fique deitada, né? Aí você ficava assim, parada assim, travada. Travada. E aí eu tive que estudar deitada. Aí foi Aí quando eu voltei para a LS, né, para a empresa de consultoria, eu voltei nesse processo do meu pai, que estava com câncer, então eu queria uma ajuda de uma consultoria para planejar meus estudos, já que eu tinha muita coisa para resolver. E nessa fase eu já estava com a consultoria e esse orientador foi muito humano comigo, o Rodrigo, de tentar adaptar os meus estudos para a minha realidade que eu estava no momento. Tá tendo uma obra aqui, né? Tá tendo uma obra ali do lado. E aí, eu estudava deitada, ele pincelou as videoaulas todas para que eu conseguisse estudar deitada, não precisasse escrever. Só que daí eu lesionei minha mão direita, que eu sou destra. Então, eu tinha que treinar discursivas, né? Para fazer cálculo, eu não conseguia, não doía muito a minha mão, não conseguia escrever. E, mais uma vez, né? Aí eu ia para o hospital para tomar alguma medicação forte, né? Para as dores melhorarem, fiz tratamento com acupuntura, enfim. Quando foi no pós-edital da CGU, que foi o concurso que eu fui nomeada esse ano, como auditora, finalmente, eu estava com suspeita de câncer. E 3 médicos, né, falaram para mim que eu estava com câncer na mama também. E daí o meu chão abriu, porque eu pensei, nossa, eu ajudei tanta gente na minha família com esse processo, eu não vou conseguir me ajudar. Porque quando a gente se doa muito para cuidar, quem cuida vai entender exatamente o que eu quero dizer. Quem cuida muito, recebe pouco. Isso é. E daí eu me vi sozinha, né? Achando que eu não ia conseguir me levantar. Calma, mas você passou quanto tempo travada do 15 pescoço? dias. 15 dias? Imobilizado. Mas esse processo do pescoço, da hérnia, ia e voltava o tempo inteiro. Essa imobilização que durou 15 dias. Mas várias vezes eu tinha que estudar deitada, mesmo não estando nessa situação, porque era uma dor insuportável, que travava o lado esquerdo. E daí eu tava com suspeita de câncer da mama. Aí meu chão abriu, achei que eu não ia conseguir. E aí um grande amigo aqui de Brasília conseguiu me levantar, o Renan. Me disse coisas que eu não imaginava que pudesse conseguir me levantar, né? Então, pós-edital da CGU, que é o concurso que eu tomei posse, foi com esse contexto. E eu não consegui escrever nesse pós-edital também, porque além de estar com a suspeita de câncer na mama, eu estava com a coluna ainda prejudicada. E aí eu lesionei a mão direita e eu treinava a redação, as discursivas com a esquerda em casa. Porque aquele treino, ele tinha que acontecer. Não, do jeito que fosse, eu ia ter que fazer. A letra tudo errada, tudo borrada. Não quero nem ver meus rascunhos. Aí no dia da prova, eu não tinha como fazer com a esquerda, porque a banca não ia pensar que, não, ela estava doente. Dane-se. Quer saber o resultado? Então eu tive que fazer com a direita. E no meio da redação, da discursiva, eu queria chorar, mas de dor. Só que ao mesmo tempo, eu ficava, não, faltam 5 linhas. Vamos lá. Aí eu respirava um pouco,
ia ao banheiro, voltava. Não consegui fazer todas as linhas que eu queria. Fui reprovada na discursiva. E tem um processo no concurso, Ítalo, que a gente faz um recurso para contestar a nossa nota. Eu precisava de 3 pontos. E eu consegui 4,5 pontos fazendo meu próprio recurso. E aí eu voltei a ser aprovada. Eu estava reprovada, eu estava fora da lista. Eu voltei. A felicidade da pessoa, né? Eu gritava loucamente na minha casa. Mas eu estava no finalzinho da lista. Então eu não imaginava nem que fosse nomeada. E eu continuei estudando porque o meu grande objetivo, desde o início, foi o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que o edital abriu quando a minha irmã estava com câncer. E a prova ainda não tinha acontecido, porque a pandemia suspendeu algumas provas, só que aí esse concurso ficou suspenso por mais tempo, e eu usei isso ao meu favor. Então, quanto mais não se ouvia falar das provas desse concurso, para mim era bom, porque eu ganhava tempo. O meu orientador ele dizia para mim, Rose, uma coisa é um concurseiro sem problemas, você estudar sem problemas. Outra coisa é você estudar com problemas. E eu tinha muitos problemas. Então, quanto mais demorasse o TCM São Paulo de acontecer a prova, para mim era maravilhoso, porque aí eu conseguia me dedicar mais. Aí, quando teve a prova do Tribunal de Contas de São Paulo, né, já tinha passado esse processo do meu provável câncer, a coluna já estava melhorando. Eu treinei muito para o Tribunal de Contas de São Paulo, eu fiz muitas provas em casa, muitas provas. E quando finalmente chegou o dia, eu lá no hotel, refletindo sobre tudo isso que eu vivi, eu ficava muito emotiva, né? E eu pensava, não, agora é a minha vez, Agora né? vai. Agora vai. E daí Deus me deu esse presente, né? Que eu consegui ficar em primeiro lugar nesse concurso como auditora. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, se eu vou sair de Brasília para tomar posse lá, porque o curso de formação, que data é hoje? Eu nunca Dia sei a 5. data. Ainda não tá 5 de outubro, o curso de formação ainda não foi marcado, então eu não sei o que eu vou fazer no final da história. Mas eu entendo que estar em primeiro lugar lá quer dizer muita coisa para mim. Eu não imaginava estar em primeiro lugar em nenhum concurso. Eu não imaginava nem estar nas cabeças. Eu queria só passar. Diante de uma dificuldade que eu vivi, né? De tanta dificuldade que eu vivi. Mas eu acho que teve o propósito também, porque abrir um canal para falar de um projeto, às vezes as pessoas dão mais valor, querem escutar mais a galera que passou em primeiro lugar, né? Eu não tinha muito isso comigo. As histórias de pessoas que passaram em primeiro lugar são as histórias que eu nem assistia, porque eu não me via naquela pessoa. E eu acredito que muitas pessoas são do mesmo jeito, exatamente por conta disso, né? Por conta que pensar, o primeiro lugar não é pra mim. Inalcançável. Né? Então, o fato de ter ficado em primeiro lugar talvez tenha despertado o interesse de algumas pessoas, até para seguir a página, para assistir aos vídeos, mas o propósito do Pod Concurseiro, ele vai além, né? Vai além de estar em posições de concurso, para despertar as pessoas que precisam, para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, porque nada disso que eu vivi, para mim, foi em vão. Então, esse processo de estar hoje com esse projeto é um processo de gratidão. Depois de viver tanta coisa, e não tem como sair do mesmo jeito depois de ter vivido tantas histórias, né? Sim. Tanta dificuldade, não tinha como eu sair do mesmo jeito. E eu sei por que demorou tanto eu ser auditora, porque Deus, ele precisava de uma auditora, a mulher que eu sou hoje, com as experiências que eu tive, as dificuldades que eu tive, e com o olhar que eu tenho hoje para o mundo e para as pessoas. E o Pod Concurseiro, ele nasce disso. Então, teve uma coincidência de datas, né? 11 de maio, eu fiquei sabendo que eu era primeiro lugar do concurso. Qual foi sua reação, assim, quando você ficou sabendo? Eu não tive reação direito não, Ítalo, porque na hora eu não acreditei.
Esse documento aqui tá errado. Tá errado. Eles vão retificar esse negócio até 14 horas, eu pensei. Aí eu cheguei no trabalho, o Renan tava lá, meu amigo, ele chorou junto comigo, de felicidade. Ai, que bom, minha amiga, não sei o quê. Eu disse, calma, Renan. Ele já tinha acreditado mais do que você aqui. Eu disse, calma, Renan, deixa eu dar 14 horas que eu acho que vai mudar alguma coisa. Ele, menina, você passou, eu não, calma. E daí a gente comemorou no almoço e eu com aquele pensamento, deixa dar 14 horas. Aí quando deu 14 horas, o resultado estava publicado no site lá. E eu estava realmente em primeiro lugar e até hoje eu não acredito. A ficha não caiu. A ficha não caiu. E quando eu fui nomeada para... Aí na hora que eu vi o primeiro lugar, foi 1h30 da manhã. Eu não consegui dormir mais. Aí eu queria fazer alguma coisa pra madrugada passar logo e acordar todo mundo contando, né? Aí eu fui tocar teclado, que agora eu tô aprendendo a tocar teclado. Fiquei lá tocando teclado de madrugada, com fone pra não acordar os vizinhos, mas também eu não conseguia lembrar as notas de música que eu já sabia. Porque eu tava num patamar de felicidade tão grande que é como se eu nunca tivesse a chance de ser feliz. E quando chegava a situação, eu duvidava. Até hoje eu tenho isso. Porque depois de viver tanta coisa, é difícil acreditar que você pode ser feliz. É uma superação muito grande. E quando a minha nomeação na CGU, do mesmo jeito, foi de madrugada, um amigo mandou pra mim. Eu não sabia o que era aquilo. Eu conferi se era meu nome mesmo, se meu nome era aquele. Olhar na identidade. Tô zoando. Mas aí você não acredita que é você. Aí quando amanheceu o dia, aí o meu orientador, o Rodrigo, ele postando no Instagram, um café da manhã tudo rosa, um café da manhã em homenagem a Rose, e ele fazendo várias publicações, e eu sem acreditar que era comigo, e que era eu que tinha sido nomeada. Cara, deixa eu olhar o Diário Oficial de novo. Eu olhava toda hora o Diário Oficial. Olhando, né? Não vai mudar esse negócio aqui, não é possível. E quando eu postei no Instagram, quando eu realmente entendi que era eu, aí eu repostei no Instagram as postagens que ele tinha feito, eu comecei a chorar, que eu recebi muita mensagem. Eu sempre fui muito anônima na rede social. O Pod Concurseiro, a página, eu não lembro quantos seguidores tem agora, mas tem mais de 1.000 alguma coisa. E para mim, isso é surreal, porque a ideia, quando foi criado o Pod Concurseiro, eu não estava pensando em seguidores, quantidade de seguidores, eu estava pensando só no propósito mesmo. E um determinado sábado, entraram 300 pessoas de uma vez. Eu comecei a chorar, Ítalo. Chorei de nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande. Atualmente está com 1.168 seguidores. Olha isso. Obrigada, Ítalo. E daí é como se tivessem essas 1.100 pessoas olhando para mim numa sala. E eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo para essas pessoas, porque o meu desejo é que essas pessoas consigam alcançar também. Eu não posso também ficar postando a felicidade de um concursado o tempo inteiro, porque eu sei que a jornada do concurseiro é sofrida. Porque eu vou ficar falando, você, concurseiro, pode ter tudo, você pode ir pra festa, você pode ter todos os seus amigos, você pode postar nas redes sociais o tempo todo e estudar. Concurso, não é assim, não é. Então eu tento trazer a realidade lá no perfil, mas como eu fui muito anônima, tudo isso é muito estranho pra mim. E nesse dia, quando eu recebi muita mensagem, eu chorei muito de desespero, que eu não conseguia responder as mensagens. E ao mesmo tempo eu tava com um conflito na minha cabeça de que aquilo tudo era mentira. Porque eu não tinha acreditado que eu tinha passado. E até hoje eu entro lá na CGU, que é o local que eu trabalho, e eu não acredito. O meu diretor, ele falou assim, e aí, como é que tá a sua experiência, né? Aqui na CGU, eu peguei e falei pra ele assim, eu vou ser bem sincera pra você. Aí ele já começou a rir, né? Porque eu falo brincando assim, eu vou ao banheiro, mando áudio pra um amigo meu, falando pro Renan, eu tô bebendo água dentro da CGU, cara, você não acredita? Porque pra mim é tudo muito surreal, é tudo grandioso. É um sonho realizado, E eu não tenho como me acostumar a entrar naquele elevador. Eu não tenho como me acostumar quando eu coloco bottom, eu não tenho como me acostumar a ir para um auditado, participar de uma reunião. É tudo muito emocionante para mim. Como meu pai diz, né? Atabalhoada, a pessoa que é o pinto no lixo, entre aspas, né? Quando você
É porque esse termo é muito de Salvador, né? Mas é quando você não se acostuma com algo muito bom. Como é que é? Pinto no lixo. Pito? Pinto no lixo. Pinto no lixo? Fala. Fala? Fala. Então é como você. Eu me sinto muito pequena para algo muito grandioso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que todo esse processo me levou para esse lugar e há transformações a serem feitas através da minha vida, né? Através do meu trabalho para a sociedade. E esse é o meu profundo desejo, né? Que as roses, né? Os roses de lá de trás, que teve dificuldade para passar e que viveu essa jornada inteira com tanta dificuldade, também consiga passar no concurso dos seus sonhos, seja ele qual for. Então, é essa a mensagem tão difícil de passar, que esse episódio eu posterguei bastante para fazer. Foi um tema que eu não tinha listado, eu listei todos os outros, mas os convidados conversaram comigo de que precisava, né, contar essa história. História muito linda, aliás. E eu acho que o meu desejo é que chegue no coração de quem precisa, que cause a transformação que precisa para essa pessoa. Então é isso. É isso. Então. E para finalizar, me fala só quais foram as suas aprovações. Certo. No total, né, como contadora, Ministério do Planejamento, TJ São Paulo como contadora e Conab, os 3 como contadora. Isso nomeada, né? Eu tive outras aprovações, mas isso eu conto como nomeada. E como auditora, eu fui nomeada na CGU e estou aprovada em primeiro lugar no TCM São Paulo. Mas eu tive outras aprovações, mas como foram em cadastro reserva, né? Eu não lembro na cabeça, assim, porque são muitos. Eu fiz muitas provas. Então, e eu nunca parava para ficar esperando ser chamada. Mesmo se eu estivesse nas vagas como Ministério do Planejamento. Eu estava nas vagas, mas eu continuei estudando. Porque a gente fica muito ansioso esperando o órgão chamar. Eu acho que o fato da a CGU me chamar me ajudou muito, mas no TCM São Paulo, que foi antes, né? 11 de maio, que eu soube que eu estava em primeiro lugar, na única vaga que tinha. Quando eu olhava aquele edital, via que tinha uma vaga, gente, por que eu tô estudando para esse concurso? Eu não vou conseguir. Pensava assim. E hoje eu tô lá, cravei a primeira vaga e eu parei de estudar nesse dia. Conversei com o meu orientador, e aí ele, Rose, acho que tá na hora de você parar, porque você já viveu tanta coisa. Dá um descanso agora, né, para você, pro seu emocional, pra sua cabeça. E eu não tinha sido nomeada ainda na CGU. Então foi uma exceção para mim, porque o meu emocional e físico precisaram, né, dessa pausa. Mas eu aconselho as pessoas a continuar estudando na medida do possível, mesmo estando nas vagas, né, até ser nomeado. Porque eu só parei agora, mas foram 11 anos, né? Ah, rapaz, muita história, hein? 11 anos. Então, hoje, o Pod Concurseiro, ele tem esse retrato, né? Quando eu trago dicas, alguns cortes de dicas, tudo voltado para esses 11 anos, né? Foi muito tempo de preparação e não podia ficar isso só para mim. Né? Na minha cabeça, o conhecimento que fica guardado não tem muita serventia. Né? Então é isso, Ítalo. Muito obrigada Por nada. pela apresentação, foi maravilhosa. E o Saulo também aí, pela primeira vez dirigindo o episódio. Então, espero que tenham gostado e até o próximo episódio, pessoal.